originalmente, no pensamento cepalino, no Celso Furtado, por exemplo, eles identificavam na teoria cepalina um diagnóstico de uma dependência que existiria entre nações, né? E a teoria da dependência, marcada pela influência marxista, opõe a crítica de que, no fundo, o que existe é uma contradição entre classes sociais e não entre nações, né? Essa é a primeira... Então, no Celso Furtado, em particular, existia uma certa premissa de que o desenvolvimento nacional implicava na formação, por exemplo, de uma burguesia nacional, né, com interesses nacionais ou nacionalistas, né? E o que o Fernando Henrique e o Faleto diziam, olha, as classes dominantes dos países dependentes, elas encontram o seu espaço de sobrevivência numa espécie de associação, né, como sócio menor, do capitalismo nos países centrais. Ou seja, essa burguesia local aqui, ela já está associada, ela não exprime nenhuma contradição com as burguesias dos países centrais. Ela existe, convive, né, e se acomoda a essa relação de dependência. Portanto, não se deve esperar, né, das elites nacionais nenhum ímpeto de transformação ou de nacionalismo ou de independência, né? É um pouco essa crítica. O senhor está falando da CEPAL e do Furtado, às vezes eles estão juntos e às vezes eles estão separados. Como é que funciona isso? O Furtado sai da CEPAL, como é que é a figura do Furtado dentro desse pensamento do desenvolvimento do capitalismo? O Celso Furtado teve uma ligação importante com a CEPAL no princípio, mas depois, o Celso Furtado era uma figura muito comprometida com a vida política do país. Então ele assumiu a direção da Sudene no final dos anos 50 e depois ele participou do governo João Goulart nos anos 60. Então, nesse período todo ele se envolve com outras coisas, embora ele nunca tenha deixado de ter uma relação importante com a CEPAL. O Celso Furtado também foi ele formou gerações de pessoas a partir da sua obra, né? Depois do golpe militar, o Celso Furtado ele se exila e ele vai ficar um período do tempo na França, dando aula, vai para os Estados Unidos, enfim, ele ficou no exterior um bom tempo e seguiu uma carreira própria, né? Mas eu diria que ele está entre os que se mantiveram mais fiéis até o fim da vida aos princípios originais da escola da CEPAL. Então, o Celso Furtado também, digamos, ele vive um período de desencanto depois do golpe militar bastante intenso, né? Inclusive ele acreditava que com o regime autoritário, o próprio processo de desenvolvimento estava comprometido, né? Ele acreditava que, naquele momento de 66, ele escreve um livro dizendo que o futuro da América Latina era uma longa estagnação, né? Um período de não desenvolvimento. Qual que é o livro? Chama Estagnação e Subdesenvolvimento na América Latina. Tá. A formação econômica do Brasil é anterior a isso, num período ainda de crença dele? Sim, um período de muito entusiasmo intelectual dele, de toda aquela geração, né? O desenvolvimentismo ele é uma ideia, se a democracia, por um lado, não era uma ideia tão compartilhada, o desenvolvimentismo, ou seja, a ideia de que o país tinha que se industrializar e crescer, por outro lado, era uma ideia compartilhada, era quase unânime na época, né? Acho que isso é que explica um pouco o sucesso do Brasil naquele período. Você tinha uma espécie de grande coalizão em torno da ideia de industrialização, muito mais do que em torno da ideia de democracia, né? Eu não entendi. Então, naquele período, o que o senhor está pensando? Na verdade, a ideia de industrialização estava pesando em que período especificamente? Nesse período dos anos 50, 60, 70, isso era quase que uma unanimidade, vamos dizer assim, né? Enquanto a democracia, por exemplo, não era. Então, essa associação entre desenvolvimento e democracia era algo... Era uma posição importante, digamos assim, que o Celso Furtado defendia nessa época, né? Porque isso tem a ver com a própria teoria econômica do Celso Furtado. A ideia dele é de que o desenvolvimento dependia de que o setor moderno absorvesse esse setor pré-capitalista, esse setor arcaico, né? Que o desenvolvimento, ele, diferentemente do crescimento, que é a reprodução do setor moderno, o desenvolvimento implica você ir transferindo gente, mão de obra, da agricultura atrasada para os setores urbanos, para os setores mais modernos. E que esse processo era importante do ponto de vista econômico, porque isso geraria mercado interno, né, mercado doméstico, escala
o desenvolvimento industrial, né? Ao passo que o tipo de desenvolvimento que se produz, especialmente depois do regime militar, era um desenvolvimento que tendeu a concentrar muito renda para cima. Então, o Celso Furtado identificava nisso um obstáculo importante à continuidade do processo de desenvolvimento, né? Então, ele associava, digamos, o desenvolvimento como um processo de elevação mais geral do nível de bem-estar, necessariamente a um regime democrático. Quer dizer, fora da democracia, esses influxos que vêm de baixo, né, essas demandas que vêm de baixo, elas são sufocadas, né? E isso acaba obstaculizando. Então, você vê que tem no Celso Furtado, por exemplo, você tem a economia é muito pensada a partir da sociedade, não de uma maneira separada, vamos dizer assim, né? Dá para dizer que isso justamente é algo que pode fazer com que fique o Furtado, ele próprio, depois separado do pensamento cepalino? Quer dizer, ele tem uma preocupação com essa questão da democracia e da divisão de renda e da absorção do mercado interno. Isso é uma característica... É uma característica dele, é uma característica da CEPAL, que eu acho que o que distanciou o Celso Furtado da CEPAL, por exemplo, nos anos 80, a partir dos anos 70, anos 80, foi uma mudança na própria agenda da CEPAL, que o Celso Furtado não acompanhou, digamos assim. A partir dos anos 70 e nos anos 80, qual era a grande questão econômica na América Latina? Inflação. Esse era o grande assunto. E todos os economistas, generalizadamente todos, enfim, a parte mais, o investimento mais forte da economia no continente foi entender, por um lado, e por outro, tentar consertar o problema da inflação. Então, isso foi uma inflexão importante no pensamento econômico que distanciou, digamos, o Celso Furtado com essas preocupações mais clássicas, né, do desenvolvimento, em relação à temática da inflação, que era uma temática mais circunscrita, mais conjuntural, embora seja uma conjuntura muito longa, né? E que tinha a ver com um momento de maior especialização da economia também, né? A incorporação de um arsenal matemático mais pesado na economia, etc. Acho que isso marca um certo afastamento. Mas eu não diria que a CEPAL perdeu aquela agenda desenvolvimentista, ligada a mais igualdade, etc. É que eu acho que essa agenda ela perdeu importância naquele momento por causa da centralidade do problema da inflação, da dívida externa, né? Que consumiu todo o debate econômico naquele período. O debate cepalino está muito mais voltado para pensar a mudança das estruturas básicas da economia, as relações de produção, a formação dos mercados. Então ele está pensando, digamos, os movimentos de mais longo prazo da economia, está pensando uma transformação a mais longo prazo. Claro, a industrialização de um país é algo que leva décadas, né? Ao passo que o debate, a partir dos anos 80 especialmente, ele acaba se fixando muito mais nos elementos de conjuntura, quer dizer, como controlar a inflação, o déficit, a dívida, como resolver o problema da macroeconomia como fundamento. Então há um deslocamento para uma agenda de tipo muito mais liberal, que é um movimento que não está acontecendo só aqui, ele está acontecendo internacionalmente. No final dos anos 70, começo dos anos 80, o período de ascensão da Margaret Thatcher na Inglaterra, do Ronald Reagan nos Estados Unidos, do Helmut Kohl na Alemanha. Então há uma imensa onda liberal, neoliberal, como queira chamar, a partir desse período, e a América Latina embarca junto, né? Embarca junto porque os países estavam todos muito fragilizados, tinham sofrido com a crise da dívida no princípio dos anos 80, e todo mundo foi bater no guichê do FMI, do Banco Mundial, e junto com os empréstimos vinham os novos planos econômicos que deviam ser adotados pelo continente, né? Então, aí nós entramos numa onda de tipo liberal em que essas considerações de tipo mais estrutural perderam completamente importância. Inclusive, o debate sobre a desigualdade, ele se transporta do debate sobre desenvolvimento para o debate sobre políticas sociais. Há uma mudança muito radical na maneira de encarar o problema da desigualdade, né? Lá atrás, no Celso Furtado, o problema da desigualdade ia se solucionar com o desenvolvimento, né? Desde que o desenvolvimento tivesse uma certa inclinação para isto, né? Para reduzir desigualdades, para absorver força de trabalho no mercado mais moderno. A partir dos anos 80 e dos anos 90, a questão da desigualdade e da pobreza ela passa a ser completamente separada da economia. A economia tem suas próprias leis, a sua racionalidade, e a questão social vai ser resolvida com política social, né? Uma forma de você remendar o que o mercado não resolve. Qual que é a última teoria que pensa sobre essa ótica anterior aí que o senhor está me descrevendo, que não nessa divisão já de política social, de economia, cada macaco no seu galho? O que é a última importante? É a teoria da dependência? Eu acho que eu acho que é a escola cepalina, sim. A escola cepalina, não a escola teoria cepalina, não a teoria da dependência. A teoria da dependência é importante por quê, então?
A teoria da dependência, de certa maneira, ela funciona como uma crítica a todo esse período populista, vamos dizer assim, né? De certa maneira, a economia cepalina ela teve muito associada com regimes políticos do tipo populista naquele período, né? E a crítica à teoria da dependência, de certa maneira, ela é uma crítica ao modelo político que estava associado a esse pensamento econômico, né? Mas, no fundo, a teoria da dependência, nessa vertente mais marxista, ela apontava para a necessidade de uma transformação de natureza mais radical, né? Dizendo de outra maneira, quer dizer, dentro dos quadros da economia capitalista, não havia muita saída para os países dependentes. Tá, então é mais um diagnóstico do que uma proposta, do que uma posição de uma nova política, é isso? A nova política viria, digamos, de uma outra matriz de política, que não a democracia eleitoral, mas algo de tipo mais radical, né? Uma transformação de tipo mais radical. A gente está pensando em revolução, é isso? A gente está pensando em revolução, em socialismo, em outro tipo de arranjo econômico-social, né? A CEPAL, a grande, digamos, a especificidade da CEPAL é que ela era um pensamento reformista. Não era nem um pensamento liberal, digamos, acomodado com o capitalismo do jeito que ele era, nem um pensamento de tipo revolucionário. Ele era, para todos os efeitos, mais ou menos o correspondente à social-democracia na América Latina. Só que aqui ela tinha um formato político muito diferente, que era o populismo, e não a democracia do tipo europeu, né? E Fernando Henrique e Faleto estão dentro da... Eles são uma contribuição mais eclética, né? O Fernando Henrique já tinha, inclusive, investigado o problema da industrialização a partir de um ponto de vista, digamos, mais propriamente weberiano, que era entender o personagem do industrial, da burguesia nacional, né? E o livro, se você toma ele hoje, ele não vai até as últimas consequências no diagnóstico, ele não chega a falar em revolução, não é o que está ali, né? Então, ele tem um perfil mais eclético naquele período, né? Diferente dos marxistas mesmo, que estavam falando abertamente em revolução, Tá, não estava falando abertamente, mas estava falando, é isso? Também eles escreveram esse livro. O Brasil já estava em ditadura, o Chile estava, enfim, o continente inteiro estava, enfim, a liberdade de expressão já não era total, né? O senhor comentou várias vezes, a gente está falando aqui, muitas vezes está usando o termo liberal, neoliberal e tal. O que é liberalismo? É bom a gente fazer um glossário. O que é liberalismo? Olha, existem duas matrizes do liberalismo que normalmente são confundidas, porque existe uma matriz do liberalismo político e uma matriz do liberalismo econômico, vamos dizer assim, que coincidem em muitos casos históricos, mas não necessariamente, né? O liberalismo político, ele, digamos, resumindo, né, sintetizando muito, ele afirma a independência do indivíduo frente ao Estado, frente à sociedade. Ele é uma filosofia política que afirma com muita força o indivíduo, né? As liberdades individuais, a noção de cidadania, etc. E isso é muito inglês, tem muito a ver com a Revolução Francesa, né? O liberalismo econômico, o que é central no liberalismo econômico é a importância dos mercados. A ideia que está na economia política clássica de que os mercados têm uma racionalidade própria, né, que eles podem funcionar, aliás, eles funcionam melhor quando não há intervenções do Estado, etc. e tal. Então, são duas matrizes que vão coincidir muito. Os Estados Unidos são uma fusão disso, a Inglaterra são uma fusão disso, mas aí em cada país você vai ter... A Inglaterra é muito mais liberal do ponto de vista econômico do que político, vamos dizer assim. E os Estados Unidos um pouco contrário. Os Estados Unidos sempre praticaram protecionismo, sempre protegeram a sua indústria de maneiras muito variadas, né? Protegeram a sua agricultura até hoje. Então a Inglaterra sempre foi mais radical no liberalismo econômico. E os Estados Unidos eu diria, tem uma cultura política mais radicalmente liberal, né? No sentido de que por exemplo, por que nos Estados Unidos se defende com tanta força a ideia de que as pessoas têm o direito de se armar, né? De ter armamentos em casa? Isso é uma ideia muito antiga, muito liberal, de que até mesmo a proteção individual, ela é um direito dos indivíduos, ela não é só uma obrigação do Estado, né? Na Inglaterra, especialmente no século XX, a ideia de que o Estado tenha que intervir, oferecer saúde, educação, foi uma ideia que se impregnou na cultura inglesa. Quer dizer, mesmo depois da Revolução Liberal da Margaret Thatcher,
A Inglaterra tem um sistema de saúde que é universal e que é público. Nos Estados Unidos, você falar em saúde pública e universal é sinônimo de comunismo, né? O Obama foi atacado como um comunista, etc. Na Inglaterra, a ninguém ocorre acabar com o sistema público de saúde. A intervenção do Estado no que diz respeito a bem-estar social é amplamente aceita, etc. Então, assim, são duas matrizes que mais ou menos coincidem na história do Ocidente mais rico, mas em doses muito diferentes conforme os países, né? Uhum. Uma ideia importante do liberalismo econômico, para efeitos da nossa conversa aqui, era uma ideia que está lá no Ricardo, né, dos fundadores da economia clássica, era a ideia das vantagens comparativas. Então, o Ricardo, apoiado no Adam Smith, eles afirmavam que o desenvolvimento econômico ele tinha muito que ver com a especialização produtiva, né? Assim como os indivíduos, né, na medida em que a gente se especializa em uma única atividade, não em fazer de tudo, a gente tende a se tornar mais produtivo naquilo que a gente faz. A gente se especializa, você aprende, né? Então, o Smith, por exemplo, dizia que a linha de montagem, né, a divisão técnica do trabalho, era um salto incrível na produtividade. E depois dessa teoria, então, de que a especialização leva ao progresso econômico, ela é ampliada para uma teoria das vantagens comparativas entre as nações. A ideia de que cada nação tem uma vocação, né, e que quanto mais as nações se especializarem na sua vocação, melhor será para elas e para o conjunto das nações. Por quê? Porque eu vou vender para você aquilo que eu faço melhor, mais barato, e você vai me vender o que você faz bem, e ambos vamos nos beneficiar da produtividade um do outro, né? Então isso levou a uma crença de que países como a Inglaterra tinham uma vocação industrial e deveriam, portanto, apostar firmemente nisso, né? Isso era importante para os liberais, para os industriais ingleses, porque eles estavam defendendo a abertura do mercado agrícola inglês. Era uma maneira de baratear os custos internos na Inglaterra que favorecia os industriais. Então tinha a ver com uma disputa entre indústria e agricultura na Inglaterra. E a periferia seria constituída de países com uma vocação natural para a produção de bens agrícolas e bens primários. Um país como o Brasil era um país de muitos climas e muitos tipos de solo, etc. Então, esses países deveriam se especializar nisso e não tentar se industrializar, por exemplo, porque eles fariam uma indústria mal feita quando comparada com a inglesa, etc. Então, essa era uma ideia muito, muito importante e que, obviamente, tinha uma adesão grande das elites dos países periféricos, as elites que tinham uma vinculação com o mundo agrário, vamos dizer assim, né? Os nossos barões do café, esse tipo de teoria para eles era música, né? Bom, então, o Estado brasileiro deve investir na agricultura e não na industrialização. E a CEPAL é fundada por uma crítica a essa teoria, né? Dizia, olha, olhando agora direito, né, o Raul Prebisch olhando os dados do comércio internacional, ele dizia, olha, o que eu vejo é que as nações industriais estão ficando cada vez mais ricas e as exportadoras de bens primários estão ficando cada vez mais pobres, ele dizia. Essa história das vantagens comparativas ela pode ser teoricamente muito bonita, mas na prática ela não parece funcionar. Uhum. E aí, intervenção do Estado, estou pensando no keynesianismo. O que é keynesianismo? Então, no contexto, o keynesianismo cepalino ele é muito mais radical do que o keynesianismo no seu contexto original. Quer dizer, o Keynes não era um defensor, digamos, da intervenção estatal ampla, constante e eterna, né? O que estava em jogo na teoria keynesiana era em primeiro lugar, uma crítica à ideia do equilíbrio, que é importante na economia neoclássica, né? A ideia de que a economia sempre propende ao equilíbrio. Ele dizia o que se via no mundo desenvolvido depois da crise de 29 era uma devastadora depressão econômica, né? Em que todos os agentes estavam retraídos, né? Os empresários não investiam e, portanto, não havia emprego, etc. E o Keynes propunha um tipo de intervenção estatal que, digamos, que não era uma intervenção do tipo que altera a estrutura da economia, mas era uma intervenção para estimular o funcionamento da economia, né? Então ele dizia que a ideia importante era de que a demanda podia gerar crescimento, né? E que, portanto, o Estado era o único agente que tinha escala, digamos assim, para produzir um nível de demanda que acelerasse uma economia que estava estagnada. Então, o que ele dizia, olha, o gasto público ele pode ser positivo quando ele incide de maneira anticíclica, né, contra uma situação de
depressão. Depressão é quando ninguém está disposto a colocar o seu recurso como investimento na praça. À medida que o Estado intervém, fazendo grandes obras, encomendando bens, ele produz um aquecimento econômico, né? A partir de um recurso que eventualmente o Estado não tem, né? De um caixa que o Estado não tem, ele produz isso a partir de um déficit público, né? Proposital, mas isso ao reativar as estruturas econômicas, a fazer o investimento ocorrer de novo, etc., isso põe a economia a funcionar e o Estado vai se ressarcir desses investimentos por meio da coleta de impostos, né? Então era um tipo, digamos, de defesa da intervenção do Estado, mas de uma intervenção do Estado anticíclica, no sentido de corrigir o caminho do funcionamento do mercado. Entre nós, na verdade, o diagnóstico é que você não tinha capitalismo suficiente sequer para ter estruturas de mercado, para ter um mercado que realmente organizasse a economia. Quer dizer, num certo sentido, o desafio da periferia era muito maior, era construir um mercado, era construir um mercado de trabalho, quer dizer, formar a força de trabalho, e era, até certo ponto, inventar uma burguesia industrial, que não existia nesses países. O milagre era você transformar digamos, o capital que estava empatado no café num capital de tipo industrial, né? Então, o tipo de intervenção estatal aqui defendido vai ser muito mais estruturante do que foi a maneira como o pensamento keynesiano funcionou na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, né? Aqui você vai ter uma certa, nesse período, a partir dos anos 30, 40, 50, você tinha uma experiência nova na praça, que era a experiência do planejamento econômico, que é algo que tinha nascido na União Soviética, e que vai ser, quer dizer, e muitas dessas ideias, a ideia do planejamento econômico, ela vai ganhar muita força nesse período, e vai ser muito incorporada aqui. Os cepalinos vão estudar planejamento, eles vão estudar as experiências dos países que faziam planejamento, né? Então aqui o que vai ganhar corpo é uma ideia de intervenção do Estado muito mais estruturante, muito mais pesada, né? O nosso desenvolvimento industrial está muito mais, ele foi muito mais dependente, por exemplo, da criação de empresas estatais, né? A nossa economia era muito estatal, né, nesse período, né? Então todo o setor de energia, de telecomunicações, ele foi criado a partir do Estado, né? Justamente do que o senhor estava dizendo, na verdade eu estava tentando entender. Então, quer dizer, planejamento econômico a gente está falando aí na década de 30 do Getúlio Vargas. Na verdade, a ideia mesmo vai se consolidar um pouco depois, mas de fato o Getúlio Vargas ele começa a introduzir elementos de gestão econômica que eram muito prematuros, né? Muito em dia com a época, vamos dizer assim, né? Muito inovadores, né? Ainda sem, não dá para imaginar que o Getúlio Vargas estivesse equipado com as ideias keynesianas, né? Uma espécie de keynesianismo ainda sem muita teoria, né? Mas eles estavam fazendo aqui o que estava se fazendo em todo lugar, né? A ideia de você comprar os excedentes de café e queimá-los já era um tipo de ideia afinada com o que os governos centrais estavam fazendo, né? Tentando reequilibrar a oferta e demanda. E é isso que a CEPAL observa na hora que ela começa a fazer as teorias dela. É meio esse o quadro. Quando a CEPAL surge no final dos anos 40, começo dos anos 50, você já tinha, inclusive, experiências de intervenção do Estado que não tinham sido organizadas por essas ideias. Então, esse pensamento ele surge um pouco importando teorias e um pouco organizando experiências que já estavam em curso aqui na América Latina. A nossa industrialização no início, embora ela tenha a ver com uma intervenção do Estado, na verdade ela se produz por uma contingência internacional. Quer dizer, nesse período de 2 guerras mundiais e uma grande recessão, os países latino-americanos, eles basicamente exportavam bens primários e dependiam de importar tudo que era bem industrial. Importava-se absolutamente de tudo. Com a cessação do comércio internacional, claro, as grandes potências industriais estavam todas concentradas no conflito, né? E não havia mais como importar uma série de bens que já estavam incorporados nos nossos hábitos de consumo. Então isso gerou uma espécie de industrialização, daí a maneira como a gente denomina essa industrialização, que é uma industrialização por substituição de importações, né? Aqui já existia um mercado e subitamente você não tem como importar. Assim como a interrupção das exportações ou a diminuição das exportações privou esses países de recursos em moeda forte, né, em moeda internacional. Então isso gerou um espaço para uma industrialização pioneira aqui nesse período, anos 20, anos 30, que depois
o Estado passa a organizar isso, vamos dizer assim, né? A CEPAL olha e tem aí esse quadro das primeiras intervenções estatais dentro da política, enfim, o planejamento econômico aí, os primeiros planejamentos econômicos. E o que está olhando, o que dá, se a gente for parar para pensar na teoria da dependência, o que eles estão olhando para pensarem de uma outra forma? Quer dizer, aliás, não só para pensar, para baterem de frente, inclusive. Eu acho que eles estavam pensando mais intensivamente o problema de um ponto de vista político e menos econômico, né? Uma crítica comum ao Celso Furtado seria de que ele tinha uma visão ingênua da política, porque ele acreditava no interesse nacionalista da burguesia industrial, etc., né? Então esse pessoal estava pensando de uma perspectiva mais política do que econômica, né? E, portanto, o referencial deles era muito mais o beco sem saída que o populismo levara à América Latina, né? O beco sem saída eram os regimes autoritários, né? O populismo era uma espécie de tentativa de conciliação de classes, né? Você tentava, ao mesmo tempo, alegrar os ricos, né, com uma política de desenvolvimento que gerasse negócios, investimentos e lucros, e com a outra mão você tentava, na marra, incorporar ou formar uma classe operária, organizá-la via sindicatos e conceder aumentos de salários, enfim, né? Então, esse tipo de arranjo, né, gerou um sistema político extremamente instável, a tradição dos golpes, as quarteladas e as lideranças populistas que se substituíam ao poder. Isso não levou a uma democracia de verdade, no sentido dos países desenvolvidos. Gerava um tipo de incorporação das classes populares muito subalternizado por essas elites. E, além disso, isso gerava um tipo de desenvolvimento econômico totalmente defeituoso, né, que tinha a ver com a inflação crônica, né? Então, aquele hábito dos governos de darem aumentos de salários em certos momentos, né, aumentos enormes, ou de controlar preços na marra, né, fazer tabelamentos de preço, congelamentos de preço, que isso produzia um tipo de desorganização econômica que não era condizente com o desenvolvimento. Então, eram visões mais politizadas e menos otimistas em relação à democracia, né? Como uma forma de superar o subdesenvolvimento, vamos dizer assim. Então, na verdade, estou tentando entender isso no contexto, traduzindo aí para o que aconteceu. Na verdade, eles estavam vendo... é o período da ditadura, né? Quando sai aí as ideias da teoria da dependência do Fernando e do Faleto, né? Sim, é o momento de uma onda forte de ditaduras em vários países. E de crescimento econômico aqui. E de crescimento econômico no Brasil, especialmente. Então a gente está pensando no milagre brasileiro. A gente está pensando no milagre brasileiro. O milagre brasileiro, em que ele contraria as ideias da CEPAL? Primeiro tinha essa profissão de fé na democracia de um lado, que não era uma coisa só do Celso Furtado, acho que era uma coisa bastante forte na CEPAL. De outro, o milagre brasileiro, ele contradiz, pelo menos no curto prazo, uma tese que era importante para o pensamento cepalino, que era a ideia de que o desenvolvimento aqui dependia de uma expansão rápida do mercado interno de consumo. Portanto, dependia da incorporação dessas massas mais pobres rapidamente no mercado consumidor, porque senão a indústria não teria escala para se organizar. O milagre brasileiro ele é um momento de intenso crescimento econômico com intensa concentração da renda. Então, em certo sentido, ia contra a tese da CEPAL. A Conceição Tavares e o Serra escrevem um texto, né, nessa época também, 72, 73, em que eles criticam muito diretamente o Celso Furtado, dizendo, olha, a essência do nosso crescimento depende da concentração da renda. A ideia de que você tinha que formar um mercado consumidor, não um mercado amplo, mas um mercado que tivesse alto poder de compra. Que isso, digamos, compensaria, né? Em vez de você ter um monte de gente comprando produtos baratos, você teria uma classe média menor comprando coisas muito mais caras, automóveis, casas próprias, etc. e tal. E que isso, digamos, era suficiente para o tipo de desenvolvimento que nós teríamos, né? O Celso Furtado tinha projetado para a América Latina um período de longa estagnação, né? Então, naquele momento, realmente, o Celso Furtado parecia ter errado em todas as frentes, né? Mas se você olha com um olhar posterior, primeiro, o milagre econômico teve uma duração relativamente curta, né? A segunda crise do petróleo em 79, o Brasil e a América Latina entraram num longo ciclo de 20 e tantos anos de estagnação, ou de muito baixo crescimento, né?
E, por outro lado, quer dizer, o milagre econômico foi uma coisa brasileira, não latino-americana. O Brasil se descolou da América Latina naquele momento. Mas países como a Argentina, por exemplo, já estavam vivendo um período, digamos, de acomodação econômica, de mais baixo crescimento. A Argentina começou a se desindustrializar mais ou menos naquele período, né? Porque investiu num tipo de liberalização econômica, assim como o Chile também, a partir do Pinochet. O Chile faz uma abertura comercial muito acelerada e perdeu uma grande parte da sua indústria, né? Então o Brasil era um elemento um pouco discrepante. A nossa ditadura foi mais nacionalista e mais desenvolvimentista do que várias outras aqui do continente. E, como eu disse, o milagre durou pouco, né? Agora, se você pegar o núcleo do planejamento econômico, o chamado segundo PND na ditadura, ele conserva muitas das ideias da CEPAL, né? O senhor está me falando, na verdade, que, quer dizer, a aposta aparente do Furtado não... No curto prazo, nos anos 70, aparentemente, ele tinha errado completamente. Feio. Mas olhando mais para frente... Deu para perceber que, na verdade, aquilo ali não... Se você tentar fazer um engate daquilo lá, mais ou menos com esse ciclo recente, quer dizer, o Brasil voltou a crescer, em parte porque está exportando muito, mas em parte porque o mercado interno se reativou e está se expandindo para baixo. Quer dizer, você tem, de fato, uma ampliação do mercado interno nesse período recente. Isso é parte desse crescimento, tem muito a ver com isso, né? Então veja como você tem uma recuperação de algumas ideias que eram centrais lá atrás, né? Uma ideia de uma maior intervenção do Estado, por um lado, e a ideia de que se você distribui renda, você produz crescimento econômico. Essa é uma ideia que está ressurgindo agora, né? E aí, o senhor me falou, na verdade, do ponto de vista do Furtado, e aí as pessoas que fizeram críticas ao que ele tinha observado quando do milagre brasileiro. Mas é isso também que o Fernando Henrique e o Faleto estão enxergando. Eles estão vendo o milagre econômico... Eles estavam dizendo, olha, tanto eles, né, o Fernando Henrique e o Faleto, por um lado, de um ângulo mais político, quanto a Conceição de um ângulo mais estritamente econômico, eles estavam dizendo, olha, a ideia de que você precisa, de autonomia nacional para crescer, não é verdade. O Brasil cresce, na época do milagre, se endividando, trazendo multinacionais, portanto, cresce se associando com o capital internacional e não de maneira autônoma. Segundo, a ideia de que você tinha que era necessário distribuir renda para crescer também não era verdade, né? Então, a tese política da Revolução Burguesa Nacional é atacada pelos dependentistas e a ideia de que você tinha que gerar mercado interno para crescer é atacada por economistas como a Conceição, por exemplo. Dizendo, não, aqui dá para crescer com um mercado restrito, desde que você concentre renda nele, né? Quer dizer, então... Então, em vez de cada indivíduo no Brasil comprar um automóvel, a classe média vai comprar 3 automóveis e a conta vai fechar. O diferencial do Furtado, na verdade, é uma preocupação com a igualdade, aliás, a desigualdade social. Exatamente. Não que os dependentistas não estivessem preocupados com isso. A diferença é que eles diziam, olha, no contexto de uma economia capitalista, isso não tem como se resolver. Isso tem que se resolver num outro tipo de... né? Por isso que eu digo que, na origem, a CEPAL ela é a versão da social-democracia na América Latina. A social-democracia na Europa ela serviu para isso, né? Dizer, olha, nem marxismo, nem liberalismo, nem revolução, nem capitalismo selvagem. Vamos encontrar um caminho intermediário. Que, no contexto europeu, produziu aquilo que a gente conhece como estado de bem-estar social. O que tem de mais parecido no mundo com igualdade e bem-estar social são os países europeus, né? Sobretudo os menores, os países nórdicos. E aqui era uma versão tupiniquim, digamos, desse ideal reformista, de você desenvolver, incluindo, distribuindo renda, né? Por isso que eu digo, na tradição cepalina, a conquista da igualdade, da inclusão social, ela estava no coração do modelo de desenvolvimento econômico. A partir dos anos 80, essas duas coisas são separadas, né? O pensamento... o retorno de uma hegemonia mais liberal vai separar essas duas coisas. Ó. Economia é economia, desigualdade é desigualdade, elas têm que ser resolvidas de maneiras diferentes, né? Tá bom. Tá bom? Eu acho que é isso. Legal. Obrigada, professor. Professor, inteligente, mas isso terá para você. Terá. Para o